Oi, amores, tudo bem? Voltei aqui para falar de um assunto sério. Como eu sei que muitas amigas minhas conhecem o meu relacionamento já tem bastante tempo, muitas amigas minhas já me acompanham há muito tempo, tem amigas também que conhecem a minha relação desde quando eu namorava, desde quando tudo realmente começou, enfim, tem muitas pessoas que nos conhecem e sabem o quanto a gente se dá bem. Então, já vai fazer quase 6 anos que a gente está junto, eu e meu esposo. E eu resolvi criar uma série chamada Diário de uma Esposa. E aí eu resolvi criar essa série e falar de algumas coisas que a gente faz para o relacionamento dar certo, do que eu aprendi depois que eu casei, enfim, várias coisas. E eu espero ajudar muito vocês que estão aí novinhas, porque eu casei com 18 anos, que eu resolvi sair de casa e viver minha vida. Então, assim, eu sei que tem muita menina aí com 17, 16, 15, né? Hoje em dia não dá pra duvidar de nada. Mas, enfim, tem muitas meninas que não sabem se casam ou se, né, continuam a vida dentro de casa até ter certeza. Eu quero ver se eu consigo ajudar muitas de vocês, baseado no meu relacionamento, nas minhas experiências, tá bom? Mas hoje, o assunto de hoje vai ser sobre o que eu aprendi. Bom, o que eu aprendi? Eu até fiz anotações aqui para mim não esquecer de falar tudo certinho para vocês, tá? Então, a primeira, eu não vou falar relativamente na ordem do primeiro pro último, não tem uma ordem, mas sim o que eu aprendi. Eu aprendi que temos que saber ouvir mais e reclamar menos, nós mulheres. Por quê? Porque nós mulheres sabemos reclamar como ninguém. Eu sei disso, assim, mais do que muita gente por aí. Porque eu sou muito reclamona mesmo, até hoje. E até hoje eu tento lidar com esse meu defeito, porque às vezes eu reclamo de coisa besta, coisa simples de resolver. E no casamento isso não é tão legal. Porque nossos maridos, eles não têm ouvido de pinico, assim como a gente também não tem. Mas nós mulheres temos que aprender a lidar com esse tipo de situação e saber a pensar assim, será que o que eu estou reclamando realmente vale a pena reclamar? Ou eu só estou reclamando porque eu gosto de reclamar? Então a gente tem que pensar muito nisso, né? E os maridos prestam muita atenção nisso. Aprendi que quando casamos, trazemos para dentro de nosso casamento nossas bagagens. Sendo assim, aprendemos a lidar com os erros e acertos do outro. O que eu quis dizer com isso? Quando a gente casa, quando a gente se junta a uma outra pessoa, que a gente vê que realmente aquela pessoa é quem a gente quer pra gente, a gente acaba trazendo coisas da nossa vida passada para dentro da relação. Assim como a pessoa que a gente está junto também faz isso. Então a gente tem que aprender que muita coisa, muito costume, muitas manias, muitos jeitos, muita coisa que a pessoa tem, a gente também tem. Então, às vezes, muitos casais brigam, muitos casais discutem por causa dessas diferenças que um tem com o outro, que um e o outro tem. Não sei se você me entendeu, mas enfim, quando a gente entra numa relação, a gente traz com a gente muita coisa que a gente viveu na vida passada. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças da outra pessoa, porque a outra pessoa também vai acabar lidando com as nossas diferenças. E isso é com o tempo, não é de uma hora para outra, não é de hoje para amanhã, é com o tempo. Mas muitas coisas que a gente traz do passado pode nos prejudicar no casamento se a gente não souber lidar com isso, tá? Aprendi que então, baseado nisso, vem essa outra coisa que eu aprendi, que ficar apontando os erros do outro não vai resolver os problemas, que nós temos que olhar para nós mesmos e ver que tudo tem os dois lados e sua forma de resolver. Então é como eu estava falando antes, não adianta ficar lá apontando o dedo e não olhar para dentro de mim mesma, porque na relação, com o tempo, depois de algum tempo, a gente vai vendo os defeitos da pessoa, mas não resolve você ficar apontando o defeito do outro, você ficar falando, você fica deixando a toalha jogada no chão, você fica, sabe? E sim, olhar para dentro da gente e pensar, não, vamos procurar resolver,
vão procurar acertar esses nossos erros juntos, ao invés de um ficar apontando o dedo pro outro e falar, você faz isso, você não faz aquilo, e eu? O que eu tô fazendo para melhorar? Então, esse tipo de coisa também são coisas que, se não forem prestadas atenção, que se não for prestar atenção, vai estragar o relacionamento. Porque um relacionamento você tem que olhar detalhes. E é detalhes, e é uma doação diária. É muita coisa, é muito detalhe assim, que se você não prestar atenção, você vai ter um relacionamento curto. Não vai durar 2, 3 anos. Pode ser que dure muito tempo. Só que vai ser um relacionamento cheio de desgaste, cheio de briga, cheio de discussão, cheio de muita coisa que muita gente não gosta. Vem o próximo quesito, que é baseado naquilo que eu falei antes. Então, a gente tem que aprender, eu aprendi que conversar é 100% melhor que discutir, bater boca, e na maioria das vezes dá muito mais certo. Então, eu e meu esposo, juntos, a gente aprendeu isso, que conversando, se entendendo, a gente acaba se dando muito melhor do que simplesmente discutir, bater boca. A gente nunca dormiu brigado, acho assim que é uma coisa que não deve acontecer nas relações. Nós mulheres temos mania de querer que os homens adivinhem o que a gente quer. Eu falo nós porque eu também já fui assim. Lá no início eu queria uma coisa, só que eu não falava. Tipo assim, eu queria que ele imaginasse que era aquilo que eu queria, só que não, os homens não têm bola de cristal. Então a gente tem que aprender a conversar e falar e esclarecer o que a gente quer. Ficar só na base do que querer que ele adivinhe, na base da adivinhação, não existe. E isso também é uma coisa que faz com que o relacionamento desgaste. Por exemplo, tem uma colega minha que ela falou pra mim o seguinte: eu peguei, limpei toda a casa e tudo mais, fiz tudo que tinha pra fazer porque no outro dia era feriado, fui lá, me arrumei, fiquei toda bonita e eu queria que ele pedisse pra gente sair. E ele não, ele foi lá fazer uma outra coisa. Só que assim, como você quer que o seu esposo adivinhe o que você quer se você não fala? Ele tava lá, ela me contou que ele tava fazendo um porta-vaso de flor com um pallet pra ela. Enfim, ele tava fazendo uma coisa pra ela, só que não, ela não queria aquilo, ela queria sair. E aí no fim ela foi lá e acabou falando que queria sair e tal, e ele falou assim: não, eu tava fazendo isso aqui pra você. Só que como que você quer que seu esposo adivinhe o que você quer, o que você tá querendo fazer, se você não fala? Então assim, tem coisas que pode ser tão mais fácil de se resolver se a gente conversar, se a gente esclarecer o que a gente quer, do que você querer que o seu esposo ou sua esposa adivinhe o que você tá querendo. Então eu tô falando não só pra você, esposa, mas pra você, esposo também. Tem muitos homens que são assim também. Às vezes até piores que a gente. Então eu falo assim pra você, mulher, que você acha que o seu esposo vai ficar só na base da adivinhação, não vai. Vocês dois têm que conversar muito, tem que conversar, porque é na base da conversa que vocês vão conseguir se entender, beleza? Aprendi a ter mais empatia, ou seja, saber me colocar no lugar do outro e me ver como eu me sentiria estando naquela situação. Então, por exemplo, eu volto a falar da reclamação. A gente às vezes reclama e fala, mas e aí? Você já experimentou se colocar no lugar da pessoa em determinada situação? Então, quando a gente casa, a gente tem que pensar na gente, claro, tem que pensar na relação, tem que pensar no outro, tem que pensar nos dois. Até porque na Bíblia fala, né? O homem e a mulher tornam uma só carne, se tornam uma só carne. Mas eu não quero ficar falando de Bíblia e tudo mais, não é isso. O que eu quero falar é o seguinte: muitas relações acabam porque um não se coloca no lugar do outro, não se vê na situação. Às vezes, por exemplo, às vezes o meu esposo tá lá triste, chateado com alguma coisa, e eu não tô nem aí, eu tô pensando em mim, eu tô reclamando de alguma coisa que eu queria e não consegui. Mas e aí? E se eu não me colocar no lugar da pessoa e parar e pensar: nossa, ele não tá bem, eu vou dar um apoio, eu vou conversar, a gente vai procurar melhorar esse clima, entendeu? Então, se você não fizer isso,
Quando você precisar, você acha que o seu esposo vai lá, vai pensar dessa forma? Talvez ele não vá, mas talvez sim. Mas é muito provável que não. Então, um tem que pensar no outro e não pensar apenas em si. Até porque quando a gente casa, a gente não é mais a Patrícia, o Leonardo, um exemplo. É os dois, é o casal. Igual muito mulher falar o meu dinheiro, o meu salário. Não, quando vocês estão juntos, vocês têm que pensar que os dois trabalham juntos, os dois trabalham em prol de uma mesma coisa. Se os dois pensarem junto e caminharem junto, vão ter muito mais sucesso do que cada um querendo puxar a corda para si. Se for para ser dessa forma, então nem casa. Se for para você estar num relacionamento com uma pessoa pensando só em você, então não precisa você casar, na verdade? Por que você vai casar se você ficar pensando só em você? Vocês estão juntos é para pensar junto, é para caminhar junto, para ter muitos anos de vida junto, ter filhos, ter netos. É para isso que existe o casamento e não para você ficar pensando em você. Porque eu não preciso disso, eu não preciso dele, eu não preciso dela. Precisa. Quem não precisa de uma outra pessoa para ajudar? A gente não consegue se virar 100% sozinho. Então, no casamento não é diferente. Você tem que pensar no outro, você tem que pensar no casal e não só em você. Então, para isso que existe a solteirice. Se você quer casar, se você quer estar com uma outra pessoa, se você quer ter uma relação que dê certo, você tem que pensar nos dois e não só em você mesmo. Porque senão não vai dar certo. Porque é muito fácil apontar o defeito do outro, é muito fácil reclamar, é muito fácil pensar só em você. Então, se os dois pensarem juntos, em conjunto, o relacionamento vai ser muito saudável, vai ser muito melhor. Assim, vai ser um relacionamento gostoso de viver. E vem a próxima questão que eu aprendi, que não existe relacionamento perfeito, mas existem inúmeras maneiras de buscar ter um relacionamento em paz. Então, para finalizar, eu só vou dizer um negócio: não existe relacionamento perfeito. Não existe um relacionamento em que os dois não tenham discussões, não tenham uma conversa mais calorosa, assim, de chegar a quase brigar. E não existe relacionamento assim onde tudo é perfeito. Não tem. Sempre vai ter uma situação em que um ou outro vai estar insatisfeito com alguma coisa. Só que, para o relacionamento não desgastar, para o relacionamento ter futuro, para o relacionamento dar certo, os dois precisam conversar. Precisam chegar e ser franco, ser sincero um com o outro. Por exemplo, se eu tô incomodada com alguma coisa, eu tenho que chegar no meu parceiro e falar: não tô gostando disso, isso tá me incomodando, vamos tentar melhorar, vamos tentar junto. Consequentemente, ele também vai começar a pensar assim. Ele também vai chegar pra você e falar: tem isso aqui, tem essa situação, vamos procurar melhorar? Então, se os dois conversarem, vai dar muito certo. Porque assim, eu sou nova, vou fazer 24 anos, eu não me considero uma pessoa velha, até porque, enfim, não tem nada a ver. Mas eu já tô com quase 6 anos de casado e não teve uma sequer vez que eu e o meu esposo dormimos brigados ou a gente separou alguma vez, tipo, vamos dar um tempo, sabe? Eu acho que quem dá tempo é relógio. É idiotice você falar que quer dar um tempo. É tão mais fácil você consertar, é tão mais fácil você conversar e tentar consertar aquela situação do que você deixar pra depois. Porque tem muita gente que tem o costume de, não quero brigar, então deixa pra depois. Não quero falar disso agora, então... E vai deixando. E vai acumulando, até que aquilo vira uma caixa cheia de coisas, sim, fúteis, que muitas das vezes as brigas de casais são por causa de besteira. Muitas das vezes as brigas de casais são por causa de besteira. Então vai acumulando muita coisa. E aí quando briga, que a briga é mais quente, que a briga é mais séria, a pessoa vai e descarrega tudo aquilo que ela ficou guardando, tudo aquilo que ela ficou guardando dentro dela ali,
só pelo fato de não querer sentar, não querer conversar, não querer discutir, assim, aspas, né? Não querer debater aquela situação. Aí quando vê que a coisa ficou feia, vai lá e descarrega tudo em cima da pessoa. Mas e aí, se tivesse conversado lá atrás, quando tivesse que resolver na mesma hora que aquilo estava te incomodando, talvez ali naquele momento isso não acontecesse. E é quando isso acontece que os dois resolvem separar. Aí vai, separa, desgasta, acaba vendo que assim, foi muita coisa ao mesmo tempo. E daí depois que tá separado, depois que tá lá sofrendo, triste, começa a pensar e ver que, nossa, a gente separou por causa de besteira. Os dois se gostam, os dois se amam de verdade, mas pelo simples fato de não conversar, de não olhar no olho e falar o que pensa, ou falar o que quer, falar, colocar pra fora, expor a opinião, expor o seu sentimento pro outro, que acaba separando. Então, baseado em tudo isso que eu falei, tudo isso que eu mencionei, o que eu realmente aprendi na minha relação, que eu não aprendi em um relacionamento nenhum que eu tive antes, foi que quanto mais você conversar, quanto mais você for sincero, quanto mais você for verdadeiro com o seu parceiro ou a sua parceira, quanto mais você se abrir, porque vocês dois, além de parceiro, além de esposa, além de companheira ali, vocês são amigos. Porque não é só a relação sexual, é a relação interpessoal, é você saber expor pro seu parceiro o que você sente. Então, quanto mais você falar o que você sente, em vez de guardar pra você, mais certo vai dar a relação. Mais certo vai... mais certo assim, não digo mais certo, mas eu digo mais tranquilo, mais em paz vai ser o seu relacionamento. Eu falo isso por experiência própria, porque foi tudo isso que eu aprendi e muito mais. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo inicial, porque agora eu vou abrir o meu Diário de uma Esposa. O nome da série vai ser Diário de uma Esposa. E se tem alguma coisa que você tá curiosa pra saber, que você quer que eu dê a minha opinião, que você acha assim que seria legal eu falar, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e deixa sua pergunta aqui embaixo que talvez no próximo Diário de uma Esposa eu consiga responder as suas perguntas e as suas dúvidas, tá bom? Mas eu só tô falando isso baseado no que eu vivi, tá, gente? No que eu tô vivendo na minha relação e no que eu tô vendo que tá dando super certo. Claro que não é só eu, não sou só eu a pessoa que tá fazendo a relação dar certo. Tem que os dois quererem, porque se os dois quiserem, com certeza vai dar certo. Agora, se só um lutar, só um remar para um lado e o outro remar para o outro, vocês não vão sair do lugar nunca, entendeu? Então, um beijo para todos vocês, um beijo e até o próximo. Ah, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para todas as suas amigas, ok? Combinado? No canal e até a próxima. Logo eu vou voltar com mais vídeos pra vocês, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!